entrego meu louvor. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos, o Rei Salvador. Nós vamos exaltar, nós vamos exaltar, nós vamos exaltar. Jesus Salvador. O mundo fala desta altura, até nas notícias e filmes e tudo, de ser um tempo de amor. Mas tristemente, aqui está. Tristemente não reconhecem muitas vezes de onde vem este amor. E exatamente o Senhor Jesus Cristo que se pensa bebê nessa altura, não? Mas a realidade de onde veio o Senhor Jesus Cristo... Obrigado, irmão. De onde veio o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa, é o que estamos a adorar. Não começou lá na ventre de Maria. Ele é o eterno Deus que maravilhosamente, milagrosamente se hizo carne, utilizou nossa irmã na fé, a Maria. E então, vamos pensar um bocado na história do Natal que encontramos em Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 14. É muito para pôr nos slides esta passagem, então somente vou ler-lo e logo tenho uns comentários. Mas antes de começar, mais uma vez, quero orar. Senhor, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, estamos congregados para abrir Tua Palavra e esperar na promessa que Teu Espírito Santo falará aos nossos corações, continuará a transformar as nossas vidas para que Cristo seja exaltado e que outras pessoas venham a conhecê-lo. Então, abençoa esses momentos que temos juntos hoje, que Tu sejas exaltado e nossa comunhão que seja genuína e preciosa. Tu pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, encontramos não só em Mateus, também no capítulo 2 de Lucas,
a história do Natal ou do nascimento de Jesus, mas hoje vamos vê-lo de Mateus capítulo 2. Assim diz, versículo 1 ao 14. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, diz: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá adorar. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para Egito, e demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Nós sempre pensamos nesta ter que fugir o Senhor, a família do Senhor Jesus. Mas assim foi. Os pastores dos rebanhos que ouviram no anjo anunciar a vinda do Senhor em Lucas 2, foram a conhecer e glorificar ao Senhor Jesus no estábulo, e algum tempo depois, mais ou menos 2 anos, chegaram os magos do Oriente. Na continuação do texto de Mateus 2:16, temos essas palavras. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Que horrível, horrível realidade da reação do governo do rei de Israel referente ao Senhor Jesus Cristo, ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele não queria que ninguém mais governava em Israel. Certamente não queria um ser divino, o Messias prometido a Israel, governar, porque ele perderia toda a sua autoridade. Ele nem cuidava
as tradições do povo de Israel era muito... não era religiosa nada e certamente não era homem justo. Então, nesta passagem, vemos a atitude do governo local referente ao nascimento do Messias. Tarde e muito zangado ficou o rei Herodes ao saber que Deus tinha enviado outro rei para Israel. Com a visita dos reis do Oriente, a família de Jesus fugiu a Egito por algum tempo para escapar à ira do rei. Por que é que tão poucos tomaram conta do nascimento do Messias? O Salvador, Emmanuel, Deus conosco. Certamente José e Maria, os pastores de Belém, Isabel e Zacarias lá no templo, quando tinha recebido mensagem disso por um anjo, e os magos do Oriente, todos eles sim tomaram conta, mas o resto do mundo não. Há umas razões que continuam hoje em dia, essas mesmas atitudes ou situações. Por uma destas atitudes, ignorância, a maior parte das pessoas nem sabiam nada quanto à vinda do Messias. Por quê? Porque não puseram atenção nas Escrituras. O povo de Israel tinha a palavra de Deus. Foi sua comissão a espalhar a palavra de Deus ao resto do mundo. Mas não puseram atenção na Bíblia. Ignorância. Não sabiam. Por quê? Porque não se importaram com a palavra de Deus. Indiferença, outra atitude. Os escribas sabiam, mas não lhes importou porque suas tradições importaram mais do que a palavra de Deus. Temos essa situação também à nossa volta. Sabiam, mas é o que a Bíblia diz, não? As tradições são muito mais, gostamos muito mais. A palavra de Deus é chato. Há diferentes atitudes assim. Mas certamente as escribas sabiam, porque quando Herodes perguntou, pois sim, a Bíblia diz, ali em Belém, Miqueias, profeta, declara isso. Sabiam, mas outra vez não puseram atenção séria na palavra de Deus. Também a incredulidade, vemos isso no rei Herodes. Ele não ia submeter-se a nenhum outro judeu e ele gozou da palavra de Deus. Ele não apreciava a atitude do rei David ou os poucos outros reis de Israel na história que tinham tomado a palavra de Deus seriamente. Não. Ele não queria que Deus governasse a sua vida. Mas quem prestou atenção à obra de Deus e acreditava, encontrou grande gozo e alegria no que Deus estava a fazer. Todos que prestavam atenção ao nascimento de Jesus ouviram a palavra de Deus que os exortava a ir ter com ele. Os pastores estiveram conscientes pelo anúncio dos anjos de Deus e foram motivados para ir e prestar honra ao Senhor na manjedoura em Belém. Zacarias e Isabel também foram conscientes do nascimento do Messias, porque dia a dia prestaram atenção à palavra de Deus. E ele
enquanto ele ministrava perante o Senhor no templo em Jerusalém. Ao servir ao Senhor, um anjo de Deus lhe anunciou não só a vinda do Messias, mas também o nascimento de seu próprio filho. O menino de Zacarias e Isabel, João Batista, iria perante o Messias para o anunciar e preparar o povo de Israel para o receber com corações contritos e arrependidos. Deus usou o fenômeno da natureza nas estrelas e as planetas para inquietar os reis do Oriente e os motivar para ir ter com Jesus de longe. Ao ouvir as profecias pelas escribas em Jerusalém, foram ao encontro do Messias com atitudes de submissão e louvor. Em cada caso, as pessoas foram motivadas pela palavra de Deus, não só para reconhecer o nascimento do Senhor, mas também para curvar suas vidas em arrependimento e louvor perante Ele. Cada um deles era transformado pelo encontro de fé que teve com o Senhor Jesus Cristo. Tem passado um pouco mais que 2000 anos desde aquele nascimento, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quanta atenção se presta à palavra de Deus hoje? A palavra de Deus bem nos fala, mas está a ser ouvida? Muito pouco. Te encontras como os escribas, está o povo a se curvar perante ela? O que está a fazer a mensagem de Cristo no nosso mundo? Quais as atitudes quanto à obra de Deus no nosso meio? O mundo usa Jesus como mais um dia de mercado e festa. Pouco mais. Te encontras como as muitas pessoas naquela altura, quando Jesus nasceu, ignorando a realidade da obra de Deus? Ou te encontras como os escribas influenciados mais pela tradição do que pela palavra de Deus que tinham nas suas mãos? Ou te encontras como o rei Herodes numa rejeição do domínio de Deus sobre a tua vida? Assim vivemos na nossa comunidade, com essas atitudes que tinham quando nasceu o Senhor Jesus. Graças a Deus, não temos que estar como nenhuma dessas pessoas. Podemos e devemos prestar atenção com corações humildes, arrependidos e submissos à palavra de Deus. Podemos receber a fé da palavra de Deus que promete o dom gratuito da vida eterna pelo Senhor Jesus Cristo. Podemos ouvir a palavra de Deus e acreditar as promessas que nos asseguram da nossa salvação eterna, a eterna morada celestial, tudo por fé em Jesus Cristo. O Filho de Deus nasceu num estábulo em Belém, sem a atenção do mundo dos religiosos ou dos dignitários. Jesus viveu sem pecado, apesar de ser tentado em todas as maneiras como nós. Ele dispôs-se à blasfêmia dos homens religiosos, foi morto, sepultado num túmulo prestado, mas ressuscitou ao terceiro dia, conquistou a morte não só para si, mas para cada pessoa que pela fé na sua palavra acreditara. O deixar atrás as ideias familiares e culturais, os dogmas religiosos e as influências da sociedade à sua volta não foi popular na primeira vinda do Senhor e tampouco é popular hoje.
É a realidade, não é? O mundo está dividido quanto à pessoa de Jesus Cristo. Cada pessoa precisa de escolher o que é que acredita. Quem foi Jesus? Emmanuel, Deus conosco. Dizia Isaías, porque nos é nascido um menino, e seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe de paz. Não só um menino bonito e que nos faz sentir bem. Me faz sentir bem. Amém. Mas é muito além disso. Deus no nosso meio. O Criador mesmo. Absurdo isso, muitos diriam. Mas certamente é o que a palavra de Deus nos ensina. Quem foi? O que fez para todos os pecadores? O que fez? O crucificaram, coitado. Ai, não podemos imaginar o que ele experimentou. Podemos ler. Mas a agonia que ele sofreu por mim e por ti. Mas o que fez? A Bíblia diz que pagou o preço da nossa redenção. Para que tivéssemos perdão total perante Deus. Pois sim, algumas pessoas precisam desse perdão, não? Não te conheces se pensas assim. Tu como eu somos tão culpados do pecado como qualquer um. E desde o ladrão e homicídio que estava a um lado dele. Lembra-te de mim quando vens até o reino. Hoje tu vais estar comigo no paraíso. A eternidade é tua. Porque uma olhada de fé em Jesus, por quem é. Perdão total do pecado. Há tanto que podemos mencionar relevante a isso, mas o que ele fez para todos os pecadores, não há ninguém que pode ser, mas eu sou um grande pecador. Todos somos perante Deus. E ele pagou por tudo. Não foi só um homem morrendo por mim. Foi homem, tomou carne, habitou entre nós. Mas Deus sacrificou-se por nós. E nos comprou a salvação para quem quer. O que promete as promessas, o que promete às pessoas que se curvam perante Ele em arrependimento e fé ao ouvir sua palavra. Ele não força-se a ninguém. Oferece vida eterna. Venham a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e eu tomarei o teu. Não estou a citá-lo perfeitamente, mas estão a lembrar esta passagem. Ele tomou nossa culpa sobre si e nos oferece sua justiça. Nos oferece vida eterna, nos oferece ser co-herdeiros consigo na eternidade, uma morada nos céus. Acreditas em tudo isso? Amém, acredito.
A Bíblia me ensina, a palavra de Deus acerta que Deus tem ido a Jesus, tem ido a preparar-nos lugar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Nos ama. Por isso veio. Por isso sacrificou-se. Ele quer que o homem também ame a Ele. Então, muitíssima que promete para todos aqueles que colocam sua fé nele. Quem tem se curvado perante o Senhor em arrependimento e fé, sente uma grande tristeza para os amigos, vizinhos e familiares que podem ser dignos perante nós e a sociedade, mas que prestam pouca ou nenhuma atenção à palavra de Deus. Sim, uma grande tristeza, porque a eternidade vem. E se sua fé não está em Cristo Jesus, há uma só alternativa, que ninguém gosta de pensar. Se achamos que a guerra em Ucrânia é horrível, não é nada comparado com o lago de fogo eterno, para todos que recusam curvar-se perante o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos indica o fim das pessoas, religiosas ou não, que guardam a palavra dos homens acima da palavra de Deus. O filho de Zacarias e Isabel, João Baptista, respondeu às pessoas interessadas no seu ministério em capítulo 3, o fim do capítulo 3 de João 3. E disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que diz: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É por isso que Jesus veio, para que ninguém pereça. Ele oferece a vida eterna a todos, mas por fé nele. Jesus diz mais cedo no mesmo capítulo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Também a palavra de Deus acerta que cada pessoa que pela fé invoca Jesus Cristo
como o Senhor da sua vida, recebe a vida eterna, o perdão completo, a salvação. O apóstolo Pedro diz: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, o que é que acreditamos em verdade? Acreditamos num bebê bonito e um ambiente acolhedor? Ou de verdade acreditamos o que a palavra de Deus diz quanto a Ele? Tudo quanto a esta vida e a vindoura depende do que fazemos no nosso coração com Jesus Cristo. E o que acreditamos no nosso coração se manifestará nas nossas vidas. O Pai Natal é uma fabricação da imaginação do homem. Não tem lugar na vida de um crente. Não um crente sério. A adoração à nossa irmã na fé. Não fazemos menos de Maria. É a minha irmã. Ela também foi redimida por seu Filho, Jesus Cristo. Mas a adoração da nossa irmã na fé Maria é idolatria. A concupiscência de querer receber prendas e prazeres é egoísmo. Satanás quer que vivamos por qualquer outro propósito que seja, mas não quer que de coração adoremos ao Senhor Jesus Cristo. Deixa o diabo e seu engano atrás. Não vivamos na ignorância, nem na indiferença, nem na incredulidade. Olha a Cristo Jesus por quem é, Deus conosco. Acredita na obra da redenção que Ele realizou para que tenha a vida eterna. Recebe o dom de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e será salvo eternamente. Promessa de Deus. Amém? Amém. Boas novas, o Evangelho significa boas novas. Quão boas novas nos dá o Senhor Jesus Cristo. Não o ignoras. Não sejas indiferente. Nem sejas incrédulo. Ao contrário. Deixa Satanás atrás e abraça de coração o que a palavra de Deus nos diz do Senhor Jesus Cristo. Transforma as nossas vidas agora e nos dá vida eterna, que nem podemos começar a apreciar quão precioso será. Oremos. Senhor Jesus Cristo, obrigado por tudo que és, por tudo que tens feito,
por tais como nós. Ajuda-nos de coração curvar-nos perante Ti, perante Tua Palavra, que assim sabemos de Ti por Tua Palavra, que inspiraste. Que deixemos essa Palavra dirigir e governar os nossos corações, para que Tu sejas exaltado em nós e através de nós. E onde Te falhamos, e sabemos que Te falhamos muito, perdoa-nos, Pai. Muda-nos para ser mais conformados ao nosso Senhor Jesus. Abençoa a nossa comunhão hoje. Obrigado por cada pessoa que tem chegado para compartilhar o dia conosco. Que Tu sejas exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito obrigado.